Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e hoje a gente vai falar de um livro que recentemente eu fiz um vídeo curtinho sobre ele, mas que gerou um engajamento absurdo, que é justamente esse daqui, O Homem que Ri, de Victor Hugo. A gente fez no vídeo mais curto, uma análise muito breve sobre ele e gerou um engajamento, a galera pedindo para ver se eu conseguia aprofundar mais um pouco. E eu te digo uma coisa, no final desse livro a gente vai ter falado do livro, a gente vai ter falado do Código Penal, a gente vai ter falado de criminalização, a gente vai ter falado da legislação do imposto de renda. Olha onde é que chega esse livro. Isso tudo a gente consegue analisar juridicamente uma obra literária. Vamos lá. Então, como é que começa o livro? Resumidamente falando, é um trabalho, porque são 512 páginas e eu quero resumir isso em muito pouco tempo. O Gwynplaine, ele era filho de um lord, o Lord Clancharlie. Ele era um filho de um político influente que teve uma treta pesada com o rei, foi perseguido pelo rei e teve a sua execução ordenada pelo rei. Ou seja, o pai dele foi morto por perseguição política. O Gwynplaine foi sequestrado por um grupo de criminosos chamado Comprachicos, que fizeram uma deformidade no rosto dele, cortaram o rosto dele, quase de ponta a ponta, tornando ele uma aberração de circo naquela época, tanto que ele viu como artista. E ele ficou com esse sorriso deformado durante o resto da vida, cortou. Tanto é que a estética dele remonta ao expressionismo alemão e foi adaptada ao cinema mudo de maneira magistral por um ator. E essa mesma estética do expressionismo alemão também influenciou um dos vilões mais importantes do cinema e das HQs, o Coringa, justamente, o inimigo número 1 do Batman, é inspirado diretamente nisso daqui. Quando a gente pensa que o Coringa é maluco, esse cara, ele é um sofredor. Então ele foi marginalizado, viveu como uma aberração de circo, se apresentando no circo. As pessoas não sabiam que estavam zombando de uma pessoa em profundo sofrimento. Então, ou seja, ele de fato passou uma vida inteira sofrendo. Ele vivia com um cara chamado Ursus, tinha uma loba domesticada chamada Homo, e ele também vivia com uma moça cega chamada Dea, que diante da sua incapacidade de enxergar, não importava o fato do Gwynplaine ser uma aberração para aquela época. Ela não via isso. Para ela não importava, e ela ia cada vez mais se afeiçoando, porque ela se afeiçoou por quem ele é e não por quem ele parece ser. Então, isso de fato é uma história que vai se desenvolvendo, acontece algumas coisas, ele volta mais, de certa forma, ao cenário político através de uma duquesa chamada Josiana, que o apresenta de volta à Câmara dos Lordes, onde ele é reconhecido e ele de fato tem condições de assumir sua posição de herdeiro de um título de nobreza, mas ele não se adapta, ele tem sentimentos conflitantes pela Josiana e pela Dea. Ele não sabe, até que em determinado momento ele decide sair e voltar a viver com a Dea, com o Ursus e com a Homo, a loba domesticada, e ainda mantendo a sua deformidade facial, certo? E agora, preciso avisar você, spoiler pesado do final do livro. Se você não quer ter esse spoiler, eu vou pedir para você pular para esse tempo que está marcado aqui e pule esse spoiler, certo? Não veja, leia o livro. O livro é uma história literária profunda que toca de verdade o coração de quem lê. É uma história que fala de justiça, que fala de igualdade. É uma tragédia linda do cara ver. Entendam no contexto isso. O spoiler. A Dea fica doente e pouco depois de se declarar para o Gwynplaine, declarar o seu amor ao Gwynplaine, morre nos braços dele. E ele, desesperado por não
ter passado a vida inteira sofrendo todo tipo de humilhação do lado da pessoa que ele mais amava, que acabou de morrer nos braços dele, ele entra em desespero, se joga ao mar e se afoga. Bem, essa história aqui, do Victor Hugo, o mesmo que escreveu Os Miseráveis, também não é uma história de final feliz. Não espere um final feliz aqui, porque não tem. Então, o que que isso tem a ver com o Código Penal? E o que que isso tem a ver com criminologia? E o que que isso tem a ver com a legislação do imposto de renda? Você deve pensar, esse cara tá doido. Esse cara quer só que eu assista o vídeo dele. Aí eu vou te dizer, tem tudo a ver com essas três coisas. Tudo a ver, e você vai já entender o porquê que tem a ver. Veja só, a deformidade causada, a deformidade permanente causada pelo grupo dos compra-chicos no Gwynplaine é uma metáfora à própria o etiquetamento social que é feito. E aqui estamos falando da teoria do etiquetamento social em criminologia. Muitas vezes as pessoas são etiquetadas como marginalizadas sem, na verdade, deterem características específicas disso. Essa história, ela marginaliza alguém por algo que não foi culpa dela. Ela foi marginalizada, ela foi deformada por alguém, por um grupo de criminosos. E a partir dessa deformidade, que não foi ele que causou, ele tinha 10 anos, ele viveu à margem da sociedade. Qual o paralelo que a gente pode fazer em criminologia disso? A criminalização primária e secundária. Criminalização primária, às vezes ela é feita pelo próprio Estado, quando ela pune condutas de maneira desarrazoada. Aí você deve estar dizendo assim, porra, tu é professor de direito penal, tu trabalha na segurança pública, tu está dizendo uma lorota dessa? Calma, você vai concordar comigo quando eu falar do Código Penal e da legislação do imposto de renda. Por que que às vezes o próprio Estado criminaliza a coisa de maneira diferente? Talvez tentando manter essa ideia de separação. Vamos dar uma olhada. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Eu vou pedir para você ler no seu Código Penal o artigo 16. Nos crimes cometidos, eu falo do arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, ou seja, terminou o inquérito, a denúncia do Ministério Público não foi entregue ainda, ou da queixa, que pode ser um crime de ação privada, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Ou seja, se arrependeu, terminou o inquérito, a pessoa se arrependeu, demonstrou arrependimento, restituiu a coisa, reparou o dano nos crimes cometidos sem violência. Havendo violência, não há discussão. A pena vai ser reduzida de 1 até 2 terços. É uma causa geral de diminuição de pena. Show? Tranquilo. Agora eu vou só ver o que diz a lei do imposto de renda, a lei 9249, em seu artigo 34. Extingue-se a punibilidade. Professor, o que é extingue a punibilidade? Quer dizer que ele não vai ser punido de jeito nenhum. Não quer dizer simplesmente que a pena vai ser diminuída, quer dizer que não vai haver qualquer punição. Nos crimes definidos na lei 8137, de 27 de dezembro de 1990, e na lei 4279, de 14 de julho de 65. A lei 8137 é a lei de crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica, crimes contra as relações de consumo, normalmente praticados por empresas, por gente que tem muito dinheiro. E a outra lei, a lei 4729 de 65, fala de sonegação fiscal, quando você justamente não recolhe o imposto devido, certo? Quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios,
antes do recebimento da denúncia. Mesma lógica. A denúncia não foi formulada, não foi entregue, não foi recebida, a pessoa pagou o tributo ou contribuição social. Eu te pergunto, em uma delas, quando há o arrependimento, quando há a reparação do dano, eu tenho uma causa de diminuição de pena. Eu vou ser punido. Eu vou perder meu réu primário. Vou. Mas vai ter uma diminuição de pena. Os crimes tributários e sonegação fiscal, não há punição alguma. Coloque isso na sua cabeça. A pessoa das classes menos abastadas, ela está mais propensa a praticar um crime financeiro, um crime tributário, um crime de sonegação fiscal, ou um furto, ou uma injúria. Injúria, talvez não, mas uma difamação. Pesem, eu não vou dizer nada, pesem na balança de vocês. Ambos os crimes não possuem violência. Crime financeiro, sonegação fiscal, e o próprio artigo 16 do Código Penal também não tem violência. Então, pensem, usem a cabeça. Isso é criminalização primária. O Estado pune mais severamente condutas que podem ser praticadas mais comumente por as pessoas incluídas nas camadas menos abastadas da sociedade. Enquanto que empresas que sonegam impostos aí são descobertas por investigação financeira. Oh, nossa, basta pagar o tributo que extingue a punibilidade. Parece justo. Me parece algo que é um convite à reflexão. Isso é a criminalização primária. Paralelo que a gente pode fazer com a obra do Victor Hugo, qual é? Que justamente essa obra, quando você tem um pouquinho de conhecimento do direito, ela nos faz refletir sobre como a sociedade define e pune os crimes mais diversos que acontecem em seu seio. Como isso pode afetar a vida das pessoas. E isso é mais uma vez um convite à reflexão. Como é que essa criminalização primária acontece e se ela é realmente justa, se ela realmente faz sentido e se ela realmente ajuda a prevenir o crime. Ou, se por um outro lado, ela apenas perpetua a exclusão social. Fica o convite à reflexão, certo? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa análise do livro do Victor Hugo sobre uma ótica jurídica, agora um vídeo um pouco mais aprofundado. Espero que você também faça esse exame reflexivo, né? Pensar nessa comparação entre a realidade literária e a realidade social. Seguinte, se você gostou, não se esquece, comenta, compartilha, curte aqui, taca o dedo no sininho. E é isso, espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.